Alegre com Camila Matos. Também dar a boa tarde para o nosso convidado de hoje, o doutor Guilherme Mallet, ele que é vice-presidente jurídico do Esporte Clube Internacional. Muito boa tarde, doutor, seja bem-vindo ao Sub-97. Boa tarde, Lennon, boa tarde a todos os ouvintes aí da rádio, né, em especial aos colorados. Iniciamos o programa de hoje ao contrário do que normalmente nós iniciamos, com o astral lá em cima, com as brincadeiras, com a corneta, com assunto sério, pois ontem à tarde o TJDRS tomou algumas decisões em relação aos fatos ocorridos naquele Grenal que acabou não acontecendo no dia 26 de fevereiro. E o Internacional tomou 2 punições, uma pelo caso da pedrada no ônibus do Grêmio e outra que, antes de deixar o doutor falar, eu já dei minha opinião ontem, vou dar novamente, para mim completamente infundada, o Internacional ser punido por atos feitos pela torcida do Grêmio de atirar as cadeiras do setor visitante, mas enfim, o Internacional também foi punido por isto. Do outro lado, o Grêmio foi absolvido do caso de racismo, de gestos racistas de um de seus torcedores e também sobre o caso das cadeiras. Então hoje está aqui com a gente o doutor Guilherme Mallet, ele é vice-presidente jurídico do Esporte Clube Internacional. Então eu já começo lhe perguntando, o clube foi surpreendido com as punições de ontem? O clube já esperava algo do tipo? Como isso caiu para vocês aí no Internacional? E como o senhor julga estas decisões, estas punições por parte do TJD? Bom, Lennon, a gente, sem dúvida, não dá para dizer que foi surpreendido, nem que não foi, né? Porque, por um lado, a gente viu essa situação absolutamente esdrúxula, assim, da forma como foram as punições, principalmente comparada, né, com a absolvição do Grêmio, principalmente ali no episódio das cadeiras, é o mesmo episódio, todo mundo viu, virou até motivo de piada, né, nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma preocupação muito grande, que é a parte que não nos surpreende, né? O TJD ele tem sido controlado há muitos anos pelas mesmas pessoas e que tem colocado um gremismo, né, na frente do processo, muito além do que a legislação desportiva, né, que é o que deveria vigorar nesse momento, que é o que deveria ser observado nesse momento, e principalmente a jurisprudência, né, que são as decisões anteriores do próprio tribunal. E qual foi a justificativa? Eu estou muito, muito curioso mesmo, principalmente no caso das cadeiras. São três questões ali que foram julgadas, né? Primeiro, a questão da pedrada no ônibus, né, foi mais do que comprovado, e no começo do processo até tinha uma intenção do Grêmio de dizer que a pedra partiu de dentro do complexo Beira-Rio, de dentro do terreno do Beira-Rio, porque sabem que existe a jurisprudência nesse aspecto de que um episódio externo, o clube não tem como ser punido por uma coisa que ele não poderia ter agido de uma forma diferente, né? O clube não pode ser punido se houver um apedrejamento do ônibus na saída do hotel, né? Um ambiente no qual eu não posso agir. O clube não tem o que fazer, é proibido segurança privada atuar naquele ambiente ali, ainda mais quando os protocolos estabelecem que é uma competência da segurança pública, isso é estabelecido em reunião prévia, organizado com o Ministério Público, né? Então, tudo isso, todo esse sistema que leva até ali a organização do jogo passa por essa divisão de competências, e ali é uma competência exclusiva da Brigada Militar. Teve um momento ali que foi um erro que nós apontamos, né, da própria escolta, né, que a escolta, momentos antes ali, parou, não é o tecnicamente o esperado. Então, quando para o ônibus no meio do caminho, antes ainda de chegar ali, antes do prédio de garagem, numa sinaleira ali, né? Não é normal uma escolta ter que parar, mas parou por uma falha técnica. Depois, na sequência, isso acaba gerando uma aglomeração. Depois, na sequência, as imagens mostram claramente que onde aconteceram as pedradas tinham batedores da Brigada Militar que estavam ali do lado dos indivíduos ali. Inclusive, depois eles poderiam ter parado ali naquele momento e já ido atrás e fazer a prisão em flagrante, né? Então, não foi feito. Mas, ainda assim, foi conduzido até o acesso ao estádio. A questão do adiamento do jogo ou não, a forma como aconteceu isso, também é uma outra questão jurídica, né? Porque, a princípio, o Inter deveria entrar em campo, né, e esperar o VO, porque o Grêmio é quem estava dizendo que não entraria em campo,
salvo uma determinação da própria federação. Mas mesmo assim, né, o presidente conversou com o Voaden, que ali ajustaram aquele adiamento do jogo para as 9 horas, depois foi feita uma reunião. O Inter foi solidário à situação do atleta, que até o momento não se sabia a gravidade, né, do ocorrido, e que depois se revelou no mínimo estranha, né, que no domingo, menos de 48 horas depois, ele foi treinar, né, aquilo ali virou um deboche, também acabou gerando uma repercussão em rede social. Acho até que queriam colocar ele para jogar contra o Mirassol, mas talvez vendo a repercussão acabaram desistindo, né? Mas aquilo ali surpreendeu a todos. Mas o ponto é que a jurisprudência do tribunal, de qualquer forma, ela sempre foi no sentido de não, aconteceu fora, então é competência do Brigada Militar, isso já era consolidado. E mesmo assim teve a punição, né, na forma mais grave da multa, né, que seria de 10 a 100 mil reais, aplicaram a multa mais grave, 100 mil reais. No outro julgamento, a questão do episódio das cadeiras foi bastante absurdo, que usaram até durante a sessão, o Grêmio apresentou a declaração da repórter da Sport TV, a Kelly, vocês devem conhecer melhor que eu. Sim, e ela que inclusive pediu desculpas depois. Ela pediu desculpas. Exatamente, ela viu ali uma parte da cena, ela viu só os colorados que jogaram ali, que foram 2, que foram identificados, inclusive. Foram 7 gremistas identificados, 2 colorados identificados. E depois ela se retratou, viu que não teve, que ela até falou que tinham arrancado cadeiras da arquibancada inferior. Nenhuma cadeira foi arrancada da arquibancada inferior. Então, aquelas cadeiras que estavam na inferior e que foram indevidamente jogadas para a inferior, elas saíram da superior. Então, e foram arrancadas. Teve as imagens de depredação aí que nós vimos, de banheiros, de cadeiras e tudo mais. E pelo mesmo episódio, pela mesma situação, um time é absolvido e o outro é condenado a pagar uma multa de 50 mil reais. Então isso aí já evidencia essa preocupação que nós temos com a parcialidade do tribunal, né? Principalmente nesse julgamento aí que se revelou da primeira Câmara do tribunal. Mas, doutor... Depois teve ainda, para finalizar, o episódio do ato de injúria racial cometido, e a vítima registrou o boletim de ocorrência, a vítima filmou o cidadão, reconheceu o agressor, o criminoso. As câmeras de vigilância do Inter não só confirmaram a ocorrência do fato ali, mostraram ali naquele momento que aconteceu, mais do que isso, as câmeras de vigilância conseguiram identificar, né, o rastreamento do indivíduo até o seu acesso, identificaram o indivíduo, o seu acesso, e a alegação foi de que não haviam provas de que aquilo aconteceu no jogo. Mas há o vídeo. Há o vídeo, não só o vídeo da rede social, como há o vídeo do circuito interno de TV do clube, que, de novo, contrariando a jurisprudência do próprio tribunal, é amplamente reconhecida como aquele instrumento ali para várias provas, em vários processos, né? Tem todo o registro ali. Não se presume que o clube vá fazer uma manipulação de imagens a esse ponto, né? E mesmo assim, o Grêmio foi absolvido. E, por um lado, tem uma discussão sempre que é pertinente nesses casos, né, que é a responsabilidade objetiva ou subjetiva. Né? Se ela é objetiva, independe da responsabilidade do que o clube fez, o clube é punido, né, o todo é punido de uma forma, digamos, pedagógica. Né? E, por outro lado, tem a responsabilidade subjetiva, que é quando eu vou diretamente naquele torcedor ali, se ele já foi punido pela polícia, ele já está respondendo o processo, a questão já está resolvida no âmbito subjetivo. Por um lado, se puniu o Inter por uma responsabilidade objetiva, por um ato externo às imediações do seu estádio, e por outro lado, se absolveu o Grêmio por um ato que seria subjetivo, né, da parte ali, tanto do torcedor que arremessou cadeira, como do racista, esse que cometeu esse ato. Né? E, doutor, só que eu tento entender assim... Qual o argumento que o tribunal utilizou? Vamos pegar a parte das cadeiras, que isso que é para mim mais intrigante. Porque as cadeiras foram arremessadas do setor visitante, do setor onde a torcida gremista estava. E o Internacional foi punido e o Grêmio absolvido. Isso que não me entra na cabeça. É tipo alguém... Bem chula a comparação. Mas alguém entrar na tua casa,
pegar uma cadeira, tocar em ti e tu ser preso, entendeu? Mais ou menos isso, bem chulo. Tu devolve e é preso. Não que devolver seja uma legítima defesa, qualquer coisa do tipo, né? Foi absolutamente errada a atitude dos torcedores, a gente não pode deixar de ressaltar isso, né? Com muita veemência, mas ao mesmo tempo absolver um e condenar o outro não faz nenhum sentido, lógico. Não é nem uma questão legal, é uma questão de lógica, de racionalidade, de critério, né? Muitas vezes a gente fala de arbitragem de campo, né? E o que a gente quer não é o problema do juiz dar a falta para um, dar a falta para outro, não, é ter critério, né? Se empurrão, encontro mais forte, ombro a ombro é falta, então que se dê falta para os dois times, né? Esse é o critério que eu estou tentando entender. O que eles alegaram para simplesmente chegar para o clube e dizer, o clube está sendo punido com 50 mil reais por cadeiras arremessadas pela torcida adversária, porque o Inter teve o estádio depredado, os torcedores gremistas arremessaram, arremessaram as cadeiras em direção à torcida do Inter, e o clube é punido e a torcida do Grêmio não é punida. Qual o argumento? Tem que ter algum argumento que eles utilizaram. Os detalhes da argumentação deles vai ser publicado com um acórdão, né? A partir da publicação desse acórdão, nós temos um prazo de 3 dias para apresentar recurso, né? Que vai ser ao pleno do tribunal, depois, se necessário, ao STJD, né? Em algumas situações. Mas, de qualquer forma, se o tribunal for agir com essa mesma parcialidade, aí não adianta o argumento jurídico, né? Isso que é o que nos revolta e que nos coloca nessa condição de ter que fazer esse protesto público, né? Porque se juridicamente a coisa não é julgada pelo critério jurídico, então que se faça o debate político a respeito da questão, entendeu? Vamos colocar as provas, então, em redes sociais, vamos mostrar para todo mundo, para ver o nível de seriedade com que o futebol gaúcho tem sido tratado. Doutor, uma pergunta, tudo bem, é Valério? Opa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Olha só, a gente lamenta muito, né? Tanto em 2019, quando torcedores do Inter quebraram as cadeiras lá da Arena, tanto do Grêmio agora nesse Grenal e em outros. Uma pergunta é a seguinte, o clube é responsável pelo pagamento dessas cadeiras? Quer dizer, o Inter recebeu do Grêmio, fora esse julgamento aí, essas cadeiras, e sábado, teve algum ato aí de cadeiras quebradas no Beira-Rio ou não? No sábado teve em número menor, mas teve, tá? Não teve arremesso de cadeiras ali, essa situação não aconteceu, né? Acho que o tamanho da divulgação que foi feita durante a semana fez com que parte a parte se comportasse diferente, pelo menos nesse aspecto, né? Apesar do infeliz episódio ali do arremesso do celular, que é uma outra agenda aí que a gente vai ter que trabalhar também. Mas o protocolo que é estabelecido junto ao Ministério Público, a Brigada Militar, estabelece que o clube visitante se responsabiliza pelo patrimônio ali que é do estádio do adversário. Então é feito esse acordo, ele funciona há bastante tempo. Quando há uma depredação na arena pela torcida do Inter, o Inter paga, e vice-versa também funciona da mesma forma. Talvez, na minha opinião, acho que existe pouca divulgação disso, né? Para coibir que o torcedor não faça isso, mostrando que, olha, vai quebrar a arena, a cadeira lá da arena, alguma porta do banheiro da arena, quem vai pagar é o sócio colorado, é o teu clube, né? Não é o Grêmio, tu não vai causar nenhum dano ao Grêmio. Camila. Doutor, eu gostaria de saber como o departamento do Inter está se preparando, o departamento jurídico do Inter está se preparando para um próximo possível julgamento agora sobre este lamentável episódio do celular arremessado no jogador Lucas Silva. Nossa, o episódio aconteceu ao final do jogo, né, o que acabou prejudicando um pouco a agilidade do processo, e teve mais de um torcedor que fez um gesto de arremesso, né? Então isso acaba, o gesto na câmera ele é muito importante para identificar, né, quem fez o arremesso. Então foi trabalhado ali o Departamento de Segurança com cerca de 3 suspeitos, e um deles se conseguiu ter o grau de certeza aí que foi necessário para a identificação e encaminhamento para as autoridades ainda no dia do jogo, né? Logo, algumas horas depois do encerramento da partida, a gente já tinha essa identificação, já fizemos boletim de ocorrência, já identificamos o elemento e já está, inclusive, suspenso, né, de acesso ao estádio e tudo mais. Tudo que estava ao nosso dispor nesse aspecto já foi feito. Certo. Doutor, uma última pergunta agora, não necessariamente na área jurídica, mas agora como Colorado. Nós estamos pegando o futebol no geral, mas agora pegando o nosso âmbito aqui no Brasil, um caminho muito perigoso, um caminho muito violento, um caminho muito que parece que
indo sem um caminho de volta. Parece que nós estamos chegando ao fundo do freio, né? Exatamente, estamos chegando ao fundo do poço em termos de violência e selvageria, infelizmente. Ainda bem que nós não vemos brigas de torcidas agora no último clássico Grenal. Mas o senhor, como colorado, agora como torcedor de futebol, como o senhor vê essa situação? Onde o senhor acha que isso pode parar, infelizmente? Eu vejo essa situação, primeiro, ela se agravando na sociedade de modo geral, né? Esse acirramento de ódios em rede social e combinações de brigas, né, que acontecem, né? De um modo geral, essa violência no futebol foi o que nós repelimos desde o começo daquele Grenal que foi adiado, né? A questão da violência do futebol preocupa a todos, né? Como uma forma que acaba afastando torcedores, espectadores de modo geral, né? Porque o público do futebol sempre tem aquele cara mais fanático que, independentemente de chuva, sabe, tá chovendo brita, mas ele vai para o estádio, né? O time tá mal lá, Inter e Aimoré, depois de perder para o Globo, o cara tá lá, né? Esses grandes heróis, eles são fundamentais, mas ao mesmo tempo eles sozinhos não refletem o que é uma torcida de um clube. Então, sem dúvida, tem pessoas que torcem, mas não vou porque eu estou vendo esses episódios. Então, isso acaba prejudicando a imagem do evento como um todo, né? A imagem do evento de onde tu pode ir com a tua família, onde tu pode ter uma segurança que tu vai ter um lazer e vai curtir o teu time. E mesmo se houver uma derrota, o pessoal vai ficar frustrado, mas não vai descambar para uma violência, né? Então, essa preocupação com o futebol, ela existe, né? A gente vê as imagens terríveis lá, ocorridas no México também, que foram bastante assustadoras. E desde o começo, a postura do Inter foi até no sentido de trabalhar essa questão, né? De pacificar o futebol. O acordado na reunião que nós participamos lá, quando foi definido o adiamento do jogo, seria no sentido dos presidentes dos clubes, eu, presidente da federação, fazerem uma manifestação em comum. Aí o doutor Romildo decidiu falar sozinho, depois não quis participar da coletiva, né? Depois elogiaram a postura, o comportamento da torcida, sendo que já tinha repercussão em rede social e das imagens que a gente viu, que gerou esse julgamento, né? Que o tribunal acolheu, inclusive, né? Estranhamente. Mas logo depois também teve a situação ali do jogador aparecer em campo, né? Que a parte médica, assim, conferindo assim, se a pessoa tem de fato uma suspeita de um traumatismo, de uma lesão interna na cabeça, tu suspende ela, o protocolo é suspender ela de 7 dias de atividades físicas, né? E se o atleta estava treinando 2 dias depois, é porque de alguma forma eles tinham alguma certeza de que não foi tão grave assim, né? Se não foi tão grave assim, não precisava criar essa celeuma toda em torno da história, né? Mas, de qualquer forma, fizemos também, o clube fez campanha também pela pacificação no jogo que acabou acontecendo, o Grenal 4-3-5, né? Mas ainda assim não é suficiente, nunca é suficiente, a gente tem que agir não só para aquilo que acontece ali na calçada do Beira-Rio, como foi o episódio, né, que o clube acabou, que o tribunal pretende punir, mas que a gente acredita que em recurso a gente vai reverter. Mas a gente viu apedrejamento, briga de torcida em Novo Hamburgo, a gente viu em outro Grenal um ônibus de torcedores do Inter ser cercado, invadido, depredado, de cima a baixo. E então a gente vai estabelecer assim, qual é o critério, então, se imediações do estádio, o que significa imediações do estádio se não é o próprio terreno de propriedade privada do clube onde o clube pode atuar, né? Então vamos estabelecer um limite em que o clube tem que ter algum tipo de segurança privada para que isso não ocorra, ou vamos cobrar que os clubes façam como o Inter fez, né, da forma que foi possível naquele momento, uma campanha para que acabem esse tipo de violência. Doutor Guilherme, só para encerrar da minha parte, por gentileza, me sanar uma dúvida. Claro. O senhor falou agora há pouco que esse torcedor que arremessou o celular contra o jogador do Grêmio, ele está suspenso de ingressar no estádio, é isso? Isso. Por quanto tempo dura essa suspensão?
A suspensão definitiva, ele foi entregue às autoridades, as autoridades fazem uma punição, a punição definitiva dele, até o banimento do estádio, ele não é de responsabilidade da diretoria do clube, ele tem um processo ético ali que ele pode ser banido, então ele tem direito de defesa nesse aspecto, né, pode recorrer até o Conselho Deliberativo. Sim. Mas o encaminhamento da diretoria, por hora, é pela suspensão desse suspeito, né, ele é tratado como suspeito, ele vai se defender de alguma forma. Se não for ele, eventualmente, qualquer coisa do tipo, ele pode retomar o estádio depois de pelo menos um julgamento na comissão de ética. Perfeito, mas obrigado. É a comissão de ética que pode dar uma punição definitiva para ele. E, doutor, para encerrarmos, porque eu sei que sua agenda também é corrida, há a possibilidade, foi discutida a possibilidade, após todos os fatos lamentáveis daquele dia 26 de fevereiro, de o Clássico Grenal acabar virando um clássico de uma torcida só, de uma torcida única? Chegou a ter esta conversa? Há esta possibilidade? Ou por enquanto não se fala sobre isto? De novo, aquele episódio ali, fora a questão da pedrada, né, que foi a que teve maior repercussão, é um episódio externo, né? Então, punir quem estava dentro por um episódio externo, de novo, também não faria nenhum sentido, né? Mas, de fato, ali a briga, a questão relacionada às cadeiras, né, isso é um fator bastante preocupante, sem dúvida alguma. Agora, a questão de atuar com torcida pública, com torcida única, é uma falência, né, das instituições, mas que, de alguma forma, infelizmente, por segurança, né, por proteção à vida e à saúde, talvez seja uma medida que deve ser pensada, né? Uma cadeira daquelas ali arremessada da bancada superior, se pega de jeito, pode também causar seríssimos danos, né, a uma pessoa. Então, talvez tenhamos que reduzir ali, afastar torcedores daquela região, do estádio, né, tomar uma medida ainda mais radical, mas que, de novo, aí acaba prejudicando o time dono da casa, né, ao invés daquele, pelo perigo do visitante, também seria um fator estranho, né? Se nós um dia chegarmos ao ponto de ter que termos clássico com torcida única, os imbecis infelizmente venceram. Se for inclusive aquele episódio, né, que a gente viu nas redes sociais e gerou toda uma repercussão do ônibus cercado, foi um jogo que não tinha torcida, né? É verdade. Então isso mostra que infelizmente não é suficiente, talvez até seja pior, né? Porque deixa alguns tipos de elementos fora do âmbito da segurança pública, fora dos âmbitos onde eles podem ser vigiados, né? Doutor... O mesmo vale para a briga que aconteceu lá em Novo Hamburgo, né? Doutor Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui no Sub-97, muito obrigado pelos esclarecimentos, é muito bom nós termos esta posição também por parte do clube. Nós temos do TJD através da punição e agora por parte do clube as portas estão sempre abertas. Tá certo, uma boa tarde para vocês aí, um bom encerramento de dia depois também. Obrigado. Muito bem, Bom trabalho, valeu. Muito obrigado. Este então foi o doutor Guilherme Mallet, ele vice-presidente jurídico do Esporte Clube Internacional, falando sobre o caso das punições ontem impostas ao TJD do Rio Grande